Quando chegamos nas proximidades da vertical de Belo Horizonte, o que ocorreu? Aquele ponto que mantinha desde todo o início do fenômeno, uma determinada distância, começou a aproximar-se do nosso avião. Nós víamos isso visualmente, com aumento e a intensidade de luz, até então observada sempre no mesmo nível, né? Foi quando o próprio SINDACTA nos chamou, aí que vem o que nós depois questionamos. Por que não estava sendo detectado antes, se na hora em que constituiu-se talvez um conflito de tráfego aéreo, o controlador resolveu nos informar que estava detectando um ponto na nossa posição 9 horas à esquerda do avião, exatamente como nós estamos observando, e a uma distância de 16 milhas náuticas. 16 milhas no espaço aéreo para nós exatamente corresponde numa rodovia a gente observar um veículo numa mão contrária, numa autoestrada, muito próximo. E isso tudo coincidindo exatamente com o que estava se processando fora, quer dizer, do alcance do radar, no caso do monitor, que estava ocorrendo visualmente conosco. Então chegou a essa situação em que a luminosidade do fenômeno, até então, que nós tínhamos já imaginando ser alguma coisa não da nossa tecnologia, nós então tivemos a visualização de que o foco era muito intenso e já podíamos ver o perfil do que já podíamos chamar de uma nave. É um perfil de tipo assim, discoide mais ou menos, num tamanho de 2 aviões jumbos juntos, muito grandes. E aí nós ficamos apenas observando, porque o controlador do SINDACTA não nos deu qualquer alteração de procedimento, apenas que estava detectando um ponto naquela posição do nosso avião, porém não alterando a nossa rota, não mandando baixar de nível, não mandando alterar a nossa proa. E daí nos mantivemos voando, e aí entra o lado humano, né? Aí eu não senti, depois de já eu particularmente entender, tratar-se de uma nave extraterrena ou uma tecnologia totalmente fora da nossa evolução, e que estava tentando fazer uma abordagem pacífica, entrar em contato conosco de uma forma pacífica. Aí eu pessoalmente e particularmente, eu cheguei até mentalizar uma mensagem, já entusiasmado com o que já admitia ser um fenômeno ufológico, formas que eu quis emitir uma mensagem de boas-vindas àquela civilização e que nós os recebíamos de braços abertos, ou seja, nós também entendíamos que a forma fraterna, pacífica, que eles estavam tentando entrar em contato conosco, nós queríamos corresponder da mesma maneira. Foi então que me deu a intuição de querer que os meus passageiros e tripulação, o restante da minha tripulação, além da tripulação de cabine que estava acompanhando conosco desde o primeiro momento, então eu resolvi convocar todos que observassem, porque era um fenômeno muito bonito. A aeronave interiormente ficou inundada de um tom azul, com uma lâmpada assim, fluorescente, muito intensa. E eu então os convoquei e todos passaram de uma forma tranquila, sem tumulto, como também me questionaram posteriormente a informação desse fenômeno, se eu não pensei que ia causar um atropelo a bordo, ou alguma situação de êxtase, alguma coisa, né, que corresponde quando um grupo observa uma coisa normal. Porém, nada disso aconteceu. Todos passaram à esquerda do avião e quem tinha a maquinária, máquinas fotográficas, tentaram colher algumas fotografias, né? Se bem que ia penalizar a qualidade das mesmas, porque o nosso painel de janela é muito grosso.
e ia causar alguma deformação, como realmente depois constatamos que isso aconteceu. De forma que isso se processou somente 2 bispos, segundo a informação dos meus comissários, que iam para a conferência de Itaici, Dom Aloysio Loscheider e um assessor dele, que não quiseram participar de observar o fenômeno, né, dizendo a uma passageira que depois prestou um depoimento de que eles não queriam saber nada disso, mas nós sabemos que isso corresponde dizer que talvez um representante da Igreja Católica não queira participar de uma coisa como essa, talvez até entendendo que possa exigir, mas não querendo ser envolvido com uma testemunha de um fenômeno ufológico. Bom, daí até a nossa início de descida, tudo transcorresse exatamente como se verificou na vertical de Belo Horizonte. Aí que distância passou a ser mantida? Aquelas 16 milhas e aquela luminosidade intensa permaneceu. E vimos então, como nós já narramos, aquele perfil discoide imenso, e foi nos acompanhando aí até o nosso procedimento de descida, já próximos à Barra do Piraí, quando iríamos fazer o procedimento para a pista do Galeão. Quando passamos sobre a serra, existia uma formação nebulosa e a resplandecência da luz do fenômeno do então já caracterizado OVNI, nós vimos que ficava meio opaco, meio ofuscado, e quando uma área mais refinada de nuvens, então aparecia novamente aquela intensidade de luz. Isso até próximo já o procedimento de instrumentos que nós íamos começar a fazer para o pouso. Quando nós chegamos quase próximo ao balizador, que nós chamamos Altermarker, o marcador externo, aí o ponto de luz, o OVNI, ou disco voador, afastou-se e foi para mais ou menos as mediações do fundo da Baía de Guanabara. Eu tive que tirar a atenção, então, para poder começar o procedimento de pouso, o procedimento ILS, mas os meus tripulantes, o engenheiro de voo e o primeiro oficial, continuaram a observação. Então, eles mesmos que localizaram estar no fundo da Baía, mais ou menos a 6.000 pés. Daí, então, mais 3 minutos, nós efetuamos o nosso pouso e apenas ocorreu o seguinte: os passageiros que desejaram fazer alguma comunicação sobre o que tinham observado, logicamente todos muito entusiasmados, começaram então a propalar o que viram no aeroporto, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo.